Olá, seja bem-vindo novamente para mais uma aula do nosso setor de Física 2, onde a gente dá sequência ao nosso curso de ondulatória. Os temas da aula de hoje são esses que você está vendo aí. A gente vai falar sobre a equação de Taylor para tratar das cordas vibrantes e a gente vai conversar, talvez como grande tema da aula, como assunto principal, os instrumentos musicais de corda e como que eles emitem sons tão distintos, como que eles conseguem emitir a harmonia de uma determinada música e o que é tocar um instrumento musical de corda, lógico, os aspectos da física que envolvem esse ato, tá bom? Então esse é o nosso caminho e eu quero começar com um simulador que você já deve lembrar de outros momentos da minha aula. Eu gosto muito de usar esses simuladores, eu acho que eles ajudam muito a gente ter um gostinho do que é um laboratório de física, já que nessa situação fica mais difícil, né, da gente ter um laboratório propriamente dito, até porque você não tem a capacidade de fazer esses experimentos. E, em particular, o que eu quero falar com vocês hoje é difícil mesmo ver em laboratório. Mas eu gostaria que você também abrisse esse simulador, né? Então, se você quiser, pode abrir depois da explicação que eu der. Mas o endereço está aí embaixo e eu quero te mostrar qual vai ser o nosso experimento dessa aula, tá bom? Vamos lá. Então, quando você abre o simulador, é essa a tela que aparece. Então, eu quero só que você faça alguns ajustes, porque aqui, se eu deixar dessa forma, no instante que eu emitir um pulso, vai ocorrer uma reflexão e isso atrapalha um pouco o que a gente quer observar. Então, coloca aqui, ó, pulso, coloca aqui extremidade infinita, ou corda infinita, né, sem extremidade, e aqui tira o amortecimento, coloca nenhum. E deixa na tensão um valor médio, tá? Porque é justamente isso que eu quero te mostrar a respeito da equação de Taylor. Daqui a pouquinho a gente vai ver qual é o seu formato. Não é bem uma demonstração, só estou mostrando para você essa característica, que é a seguinte. Eu vou emitir um pulso com uma tensão média nessa corda, um pulso transversal, claro. Então perceba que quando a gente emite esse pulso, ele viaja com uma certa velocidade. Veja novamente. Veja quanto tempo demora para ele sair de vista. Agora eu vou aumentar a tensão. Gente, estou aumentando a intensidade da tração ao qual esse fio está sujeito. Eu quero que você perceba o que acontece. Quando eu emito um pulso, você conseguiu perceber que fugiu mais rápido dessa tela? Ó, de novo, ó, veja aqui. Vou diminuir para a tensão média novamente. Está vendo que demora mais? Vou diminuir um pouquinho mais a tensão, que aí você vai conseguir ver ainda melhor. Veja. Então, o que eu quero que você perceba é que a velocidade de propagação de uma onda ou de um pulso transversal em uma corda depende diretamente da intensidade da tração. Não que seja diretamente proporcional, a gente vai ver que tem um ajustezinho a esse efeito. Mas, quanto mais intensa for a tração, mais rápido esse pulso se propaga. Tudo bem? Se você quiser, novamente, agora que você já viu qual é o experimento, você pode abrir aí o site que eu recomendei e fazer um pouquinho, brincar um pouquinho como se você estivesse dentro de um laboratório. A gente volta para a nossa apresentação e eu vou seguir um pouquinho com a teoria que vai te ajudar a entender que relação que tem entre esse experimento e um instrumento de corda. Tá bom? Vamos lá. Muito bem. Esse foi o simulador e agora eu quero tratar particularmente sobre essa equação. Mas é bom que você mantenha esse experimento, né? Mantenha o resultado desse experimento para ver que essa equação faz sentido, pelo menos ela está coerente com o que a gente observou no laboratório. Imagina você uma corda que tem uma certa massa,
né? Você pode medir a massa de uma corda colocando ela sobre uma balança. E essa corda claramente tem um certo comprimento L. Tudo bem? Eu vou definir para você, antes de falar da equação, que existe uma grandeza chamada densidade linear. Você já ouviu falar de densidade antes, não foi? Densidade linear? Possivelmente ainda não. Mas a ideia é muito parecida. Qual que é a ideia da densidade? De uma forma geral, é uma grandeza que nos diz como que a massa se distribui no espaço, como uma matéria se distribui no espaço. Quando eu falo da densidade volumétrica, é a relação entre massa e volume. Mas aqui, o que é a densidade linear? É uma grandeza que diz como uma determinada massa com a matéria se distribui em um comprimento. Então, basicamente, você percebe a relação que existe, né? A analogia que a gente pode fazer da densidade volumétrica, que é aquela que a gente costuma chamar de densidade, simplesmente com essa que é a linear, é a relação entre a massa e o comprimento. Se você olhar um violão, e eu vou mostrar para você aqui, eu quero que você perceba, só essas coisas acontecem, né? Quando eu fui começar a gravar o vídeo, estourou a corda do violão. Eu não tive tempo de repor. Mas tudo bem que eu não estou aqui para tocar, estou aqui só para mostrar. O que a gente percebe é que no violão tem cordas mais grossas e cordas mais finas. E o comprimento é o mesmo para todas elas. Então, se a gente pensasse para esse violão, o que diferencia as cordas que eu coloco em cada uma das posições é que essas aqui de cima têm massa maior do que essas de baixo, muito embora tenham o mesmo comprimento. Consequentemente, essas aqui, quanto mais para cima, maior é a densidade linear. Quanto mais para baixo, menor é a densidade linear. E você vai resgatar isso quando daqui a pouquinho eu mostrar para você que relação isso existe com a nota musical emitida, tá bom? Então, vamos deixar o violão aqui de lado mais um pouquinho, daqui a pouco ele volta para a nossa aula. E agora eu quero falar para você sobre a relação que existe entre essa densidade linear e a densidade volumétrica. Então, vamos pensar nesse fio, que é em formato de um cilindro, né? Se eu pensar no seu formato aproximado, e a gente consegue ver que esse cilindro tem um certo volume, né? Que é dado como produto da área da base pela sua altura. No caso, a área da base é a própria área da corda, é o que fala se a corda é mais grossa ou mais fina, e o seu comprimento é a altura desse cilindro. Então, concorda que eu posso escrever dessa forma? Que o comprimento dessa corda é a relação entre o seu volume e a sua área. O que eu vou fazer? Eu vou substituir essa relação aqui na densidade linear. E perceba que, quando eu coloco dessa forma, né, a massa dividido pela relação entre volume e área, eu vou dividir e eu posso, manter a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, e apareceu para mim um termo, massa dividido pelo volume. Essa massa dividido pelo volume é a densidade volumétrica, ou simplesmente a densidade do material. Então eu posso escrever essa densidade linear como produto da densidade do material, volumétrica, pela área. E aqui você consegue ver que a densidade linear da corda depende do material do qual ele é feito, do qual essa corda é feita, e depende da sua grossura. Tudo bem? Eu vou deixar dessa forma porque para mim facilita um pouquinho a análise posterior que a gente vai fazer. Por fim, eu quero te falar da equação de Taylor. Essa corda, então, está tracionada. Lembra que em uma corda ideal, e essa a gente vai tratar de cordas ideais, a intensidade da tração nas duas extremidades é a mesma, né? Então, quando eu falo na tração da corda, é a tração que ela transmite, tudo bem? Que é a mesma nas duas extremidades, novamente destacando para você. E a equação de Taylor é essa, que a velocidade de propagação de um pulso ou de uma onda transversal nessa corda é
a raiz da intensidade da tração pela densidade linear. Tudo bem? Logo de cara você consegue perceber que essa relação é coerente com o que você viu no simulador, porque aumentando a intensidade da tração, aumenta a velocidade. De novo, é proporcional à raiz, né? Então, se a intensidade da tração quadruplicar, a velocidade de propagação na corda dobra. Tudo bem? E em vez de escrever a densidade linear, eu vou escrever dessa forma, tá vendo? Que aí eu posso falar assim, ó, analisando de novo essa corda, a relação com materiais mais densos diminuem a velocidade de propagação da corda, está no denominador, né? Quanto maior é o valor do denominador, menor é o quociente, está dividindo por um número maior. E essa é mais importante. Quanto maior é a área, menor tende a ser a velocidade de propagação. Cordas, portanto, mais grossas, respeitados todos os outros parâmetros, proporcionam uma velocidade de propagação menor para os pulsos transversais que nela viajam. Beleza? Guarde essa conclusão porque ela vai ser super importante para a gente. E, aliás, que tal agora você pausar esse vídeo e fazer o exercício 5 da aula? Então, pausa o vídeo, faz o exercício 5, guarda, daqui a pouquinho você pode assistir o vídeo de resolução, mas daqui a pouco a gente segue juntos, beleza? Muito bem, agora que você já fez o exercício, vamos falar um pouquinho da série harmônica, das ondas estacionárias que se estabelecem nessa corda vibrante. Então lembra, a onda estacionária é o resultado da interação entre um pulso incidente e um pulso refletido sob condições especiais. Essa interação é a interferência, o fenômeno que ocorre quando dois pulsos atingem a mesma região de um determinado meio. Então, lembre-se, tem essa aula, essa explicação está muito mais detalhada, com GIFs, com uma discussão de nomenclatura, com condições. Isso tem uma aula já anterior. Tá? Se você tem alguma dúvida, volta nessa aula, assiste de novo e me acompanha daqui para frente. Tá? Nessa aula, por exemplo, a gente falou que o comprimento de um fuso sempre é metade de um comprimento de onda. E, aliás, gente, é isso que você precisa procurar para fazer os exercícios. Em vez de ficar memorizando uma série de equações que não vão te levar a nada, porque é mais, assim, quanto mais você tentar ficar memorizando a equação que não tem muita lógica, aparentemente, pior fica para você. É melhor se a gente tiver uma ferramenta base que a gente pode expandir para todo o estudo. E é assim que a gente trata de ondas estacionárias. Então, fuso é essa região entre dois nós vizinhos. Então, se você identificar o tamanho desse fuso, você consegue saber quanto mede meio comprimento de onda. Então, aqui, comprimento L é a distância entre esses dois nós, portanto, é o tamanho de um fuso. Estou marcando em vermelho o nó e em verde o ventre, que é esse ponto médio onde tem a vibração de maior amplitude. A gente chama esse de primeiro harmônico, né? A forma de vibração com a menor quantidade possível de nós e de ventres. E nesse primeiro harmônico, o seu comprimento de onda é 2L sobre 1, né? Porque no tamanho L cabe um fuso. Um fuso é uma metade de comprimento de onda. Bom, de novo, essa discussão está um pouco mais detalhada naquela aula. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Lembrando que se você aumentar a frequência, você atinge o segundo harmônico, uma forma de vibração com um nó a mais e um ventre a mais, consequentemente, um fuso a mais. Nesse segundo harmônico, portanto, dois fusos completam o tamanho da corda, duas metades de comprimento de onda, 2L sobre 2. Por que eu estou guardando esse 2 e não estou simplificando? Para a gente deduzir uma equação. Aumenta lá a frequência, não de qualquer jeito, de uma forma especial, a gente chega nessa forma de vibração do terceiro harmônico. Vamos lembrar que ventres vizinhos vibram em oposição de fase. Estou dando só algumas retomadinhas aqui rápidas, só para essa nomenclatura não fugir da gente. Certo? Você consegue ver o padrão, né?
do primeiro harmônico 2L sobre 1, do segundo harmônico 2L sobre 2, do terceiro harmônico 2L sobre 3. Logicamente, estou falando dos comprimentos de onda. Qual que é o padrão, gente? O comprimento de onda do enésimo harmônico é 2L sobre N. Não acho que você tem que ficar memorizando essa equação, mas é só um padrão para a gente deduzir sobre a frequência. Então, por exemplo, se eu estivesse falando do quinto harmônico, comprimento de onda do quinto harmônico, 2L sobre 5. Joia? Vamos falar sobre a frequência. Aplica a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F. E aí você coloca lambda do primeiro harmônico, que é 2L sobre 1, vezes a frequência do primeiro harmônico, que é F1, isola na equação, fica V dividido por 2L. Beleza? Para o segundo harmônico, 2L sobre 2, vezes a frequência do segundo. E aí, olha, fica duas vezes V sobre 2L. Por que eu escrevi dessa forma? Porque V sobre 2L é a frequência do primeiro harmônico. Consequentemente, a frequência do segundo harmônico é o dobro da frequência do primeiro. No terceiro harmônico, a frequência é o triplo da frequência do primeiro. E assim por diante. É isso que a gente chama de série harmônica. É a partir do que temos no primeiro harmônico, sempre que você quiser obter uma nova onda estacionária com um harmônico superior, ou seja, com mais nós, com mais ventres e com mais fusos, você precisa respeitar essa ordem, né? Por exemplo, se a frequência do primeiro harmônico é 20 Hz, do segundo é 40 Hz, do terceiro é 60 Hz e assim por diante. Tudo bem? Beleza? Lembrou? E antes da gente já avançar agora para o nosso assunto final, eu te convido a parar um pouquinho e tentar fazer o exercício 3. Tá bom? E aí a gente volta para falar, por fim, desse nosso tema mais relevante, mais novo, eu diria, que são os instrumentos de corda. Muito bem. Nesse exercício você viu lá que tem um instrumento que produz vibrações, né? E tem um corpo pendurado. Quando for na hora da resolução, eu comento com mais calma com você, tá bom? Sobre os instrumentos de corda, então, o que é importante? Como é que deixa eu mostrar para você aqui o violão, só para a gente discutir, afinal de contas, como é que você consegue ouvir algum som dele, né? De novo, eu não vou tocar, até bom que não tem uma corda que é uma desculpa, né? Mas eu toco violão, mas não vou tocar agora. Ó, então eu vou bater na corda. Aí você percebe que a corda vibra, certo? A corda vibra emitindo principalmente como som predominante o primeiro harmônico. Tudo bem? O primeiro harmônico vai ter um nó aqui, que é um ponto que a corda está fixa. Vai ter um nó aqui, que é o outro ponto. E no ponto médio vai ter um ventre. Tudo bem? Que é o ponto que vai vibrar mais nesse primeiro harmônico, certo? Então, eu estabeleço esse harmônico na corda, a corda vibra, e enquanto ela vibra, ela empurra ar aqui para dentro da caixa de ressonância. Aqui dentro, como o próprio nome sugere, ocorre o fenômeno da ressonância. E eu devolvo. Veja, cada vez que imagina essa corda vibrando no primeiro harmônico, certo? Ela fica com esse movimento de vai e vem. Cada vez que ela vai para baixo, ela comprime a massa de ar, ela volta, descomprime. Então, a mesma frequência de vibração da corda é a frequência da onda sonora que ressoa e é emitida por esse instrumento. Tudo bem? Essa é a ideia de você emitir sons. Então, o que você escuta não é relacionado à onda que você enxerga, certo? A onda que você enxerga é uma onda estacionária. Mas a onda sonora é produzida por causa dessa vibração e tem mesmo a frequência. Isso que é o mais importante. Significa que o som que você ouve tem a mesma frequência do harmônico emitido por essa corda, particularmente quando a corda está assim, o harmônico fundamental. Tudo bem?
Beleza? Vamos avançar um pouquinho, ó. Corda solta, primeiro harmônico, eu já comentei. E agora, gente, eu vou escrever essa equação de uma forma especial. Veja, eu não quero que você fique memorizando o resultado final, hein? A gente vai ficar doido se ficar querendo decorar um monte de equação, tá bom? Eu quero que você fique atento ao procedimento para eu chegar nesse resultado, porque aí você consegue fazer, se for o caso, quando aparecer lá uma análise que tenha que fazer numa questão de um vestibular ou nas questões da tarefa, tá bom? Parte da equação de Taylor, beleza? Quando você partiu da equação de Taylor, apareceu para você a velocidade de propagação da onda na corda, certo? Substitui essa velocidade pela equação fundamental da ondulatória, né? V igual a lambda vezes F. Porque, novamente, a gente está pensando na onda emitida por essa corda, tá bom? Beleza? Lambda vezes F. Lembrando que a frequência vai ser a mesma do som emitido. Tudo bem? Chegou aqui? Dá uma olhadinha no que eu posso fazer. Está vendo que tem o lambda lá? Se você... Talvez você tenha esquecido, não tem problema. Mas como a gente está falando da corda solta emitindo o primeiro harmônico, no primeiro harmônico, o comprimento de onda é o dobro do tamanho da corda, né? Porque dentro da corda fica só um fuso, meio comprimento de onda. Para ficar um comprimento de onda inteiro, né, cheio, a gente teria que dobrar esse comprimento. Então, olha onde a gente chegou. A equação vai ficando um pouco longa, né? Mas isola a frequência. Pronto. Ó, isolei a frequência nessa equação e ficou esse monte de letras aí, mas que todas elas, logicamente, fazem muito sentido, e eu vou te mostrar isso agora, tá bom? Então, do que depende a frequência? Diretamente, né? Tem uma relação direta. A intensidade da tração, relação inversa, a densidade do material, a grossura da corda e o comprimento da corda. Sendo que densidade e área tem a ver com a raiz dessas duas grandezas. Mas, enfim, é uma análise mais qualitativa que eu estou fazendo agora, tá bom? Análise qualitativa. Mas por que está falando isso? Porque a frequência tem a ver com a nota musical. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Quanto menor a frequência, mais grave é o som. Então eu quero te mostrar agora, com este violão aqui, cada uma dessas relações. Beleza? Vamos lá? Ó, quero mostrar para você que aumentar a intensidade da tração aumenta a frequência. Qual vai ser a evidência? É que quando aumentar a intensidade da tração, o som vai ficar mais agudo, de maior frequência. Onde que eu aumento a intensidade da tração? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui você consegue girar. Aqui não, porque aqui é onde a corda está quebrada. Mas aqui você consegue girar. Tudo bem? E conforme você gira, você deixa a corda sujeita a uma tração mais intensa. Então, ó, eu vou apertar a corda, tá bom? Apertar a corda é como a gente fala quando aumenta a intensidade da tração. Então, ó. Percebeu o som ficando mais agudo, ó? Viu? Agora eu vou afrouxar, vai ficar mais grave, tá vendo, ó? Entendeu? Quando você vê um músico afinando o instrumento, ele está ajustando a intensidade da tração para que o som emitido pelo instrumento esteja na frequência correta da nota musical que ele pretende emitir. Legal? Muito bem, então essa é a primeira relação. Tá? Cordas mais esticadas emitem sons mais agudos. E a relação da área? Tá bom? A relação da área é a seguinte. Essa é a corda mais grossa, essa é a corda mais fina. Então pensa assim, ó. Área menor, denominador menor, resultado da divisão, quociente maior. Portanto, quanto menor for a área... Deixa eu só anotar aqui. Ó. Isso aqui eu já tinha feito, né?
Quanto menor for a área, maior vai ser a frequência, mais agudo vai ser o som. Tá vendo? Compara. Essa aqui, corda grossa, corda fina. Pessoal, tá desafinado o violão, mas não é tudo bem, tá? Quem é músico aí deve estar até com o ouvido doendo, mas tudo bem, tá bom? Só para você perceber que é o som mais agudo, ou então você pode escrever assim, maior área, menor frequência, som mais grave, beleza? E a outra parte? Porque você fala, bom, tocar violão não é só sair da corda grossa, bater na corda fina e acabou. Quando você toca violão, você pressiona as cordas, pressiona o braço, né? Certo? Sabe o que você está fazendo? Quando você faz isso, ó, a corda está solta, ela está vibrando entre este nó e este nó. Tudo bem? Se eu aperto a corda, eu trouxe esse nó mais próximo desse. Ou seja, quando eu aproximo os dois nós, eu diminuo o tamanho da corda vibrante. Ó, essa corda, quando eu faço assim, ó, ela não vibra aqui, tá vendo? Ó? Aqui ela não está vibrando, aqui ela está paradinha. Ela vibra só aqui, ó, onde eu bati, tá vendo? Tanto que se eu apertar, ela para de vibrar, para de emitir o som. Então o que acontece? Quando eu diminuo o comprimento da corda, como você percebeu aqui, ó, o som fica mais agudo. Porque quando eu diminuo o comprimento da corda, eu aumento a frequência. E dá para ver nessa equação. Ó. Estou trazendo mais para cá, certo? Ó. Som mais agudo, mais agudo, mais agudo. Certo? Então, essa é a conclusão. Quanto maior o comprimento, menor a frequência, mais grave é o som. Deu para entender? Então, cada vez que você vê uma pessoa tocando uma guitarra, tocando um violão, acho que ela não está pensando nisso, tá? Mas esse instrumento se baseia nessa teoria da física para indicar quais são as notas musicais emitidas por ele, certo? Vou dar mais uma curiosidade para você, tá bom? Ó, quando eu toco nessa corda, não tem só o primeiro harmônico, tá? Não é só o primeiro harmônico que ocorre nela. Se estabelecem vários harmônicos diferentes. É que o primeiro harmônico sobressai porque é onde a intensidade é maior, tá? Mas sabe o que é interessante? O primeiro harmônico tem dois nós, um em cada extremidade e um ventre bem no meio, não é? Então, no meio da corda tem o ventre do primeiro harmônico. Se eu colocar o meu dedo, eu nem vou nem pressionar, tá? Mas se eu só encostar bem na metade da corda, a metade da corda dá por aqui, certo? Se eu só encostar, você vai perceber que o som fica mais agudo. Por quê? Porque, entre aspas, eu matei o primeiro harmônico. E quando eu mato o primeiro harmônico, o que sobressai é o segundo. Então, ó, só escuta o seguinte, ó. Tá vendo esse som? Agora escuta esse, ó. De novo, ó. Corda solta. Primeiro harmônico. Agora, vou matar o primeiro harmônico e vai ressoar só o segundo. Ó. Certo? Você consegue perceber que é a mesma nota musical? Mais aguda, mas é a mesma nota, ó. Sim? Sabe por quê, gente? Quando eu diminuí o comprimento, eu passei para o segundo harmônico, não é? Lembra qual que é a relação da frequência do segundo harmônico e do primeiro? A frequência do segundo é o dobro da frequência do primeiro. E é isso, gente. Quando você dobra a frequência, você chega na mesma nota musical. A gente acabou de comprovar isso, né? Eu posso fazer isso para qualquer corda que vai dar certo. Você viu como é rica essa análise que a gente pode fazer sobre instrumentos musicais, né? Não sei se você vai passar a ver a música de uma forma diferente. Mas para a gente que gosta de física e que gosta de instrumentos musicais, que como eu toco violão, eu toco cavaquinho, meu cavaquinho não está aqui. Quem sabe em outro momento eu mostro para vocês. Eu toco teclado. Teclado, sabe como a gente fala? Ó? A gente fala que esse som e esse é uma oitava acima.
Porque se você bate numa tecla e bate 8 teclas para cima, né, para frente, você chega na mesma nota musical, só que mais aguda. E que relação tem entre essas frequências? É que 1/8 acima, a frequência dobrou. Bem legal, né, gente? Eu acho que a gente poderia ficar muito tempo falando, né, dessas características, mas o mais legal agora é a gente usar esse conceito para acertar questões de vestibular. E é isso que você vai fazer agora. Você vai fazer os outros exercícios que estão faltando e depois a gente volta, eu te aguardo no vídeo de resolução, tá bom? Eu agradeço novamente a sua companhia, te convido a resolver os exercícios da tarefa e depois acompanhar, primeiro os da aula, né, e depois acompanhar a resolução, e te convido para a nossa próxima aula que a gente vai falar sobre instrumentos de sopro. Até a próxima, gente. Valeu!